No coração da cidade, erguia-se um prédio residencial sombrio, conhecido por seus corredores escuros e sua atmosfera sinistra. Com garagem de subsolo, elevadores rangentes, escadas que rangiam a cada passo e uma lavanderia pouco utilizada, era um lugar que despertava mais temor do que conforto. Este não era um prédio comum. Uma lenda sombria envolvia suas paredes, uma história macabra que assombrava seus corredores. E essa história você confere agora, com o Senhor das Lendas. Diziam que anos atrás, um morador sofreu um terrível acidente no edifício. Partido ao meio, seu espírito atormentado vagava pelas sombras se rastejando. Sua presença assustadora deixava os moradores em estado de pânico. Era comum ouvir relatos de aparições inexplicáveis na garagem à noite, sombras se contorcendo nos cantos dos corredores e murmúrios ecoando pelos dutos de ventilação. Mas ninguém ousava confrontar a verdade por trás desses relatos, pois o medo era palpável, como uma névoa densa que envolvia o prédio e seus moradores. E assim, o prédio residencial tornou-se um lugar amaldiçoado, onde o passado sombrio e o presente assustador se fundiam em uma sinfonia de horror e desespero. No prédio residencial, a presença do fantasma partido ao meio era uma sombra constante que pairava sobre os moradores, mesmo que muitos se recusassem a admitir sua existência. Os relatos sobre aparições na garagem à noite se multiplicavam, alimentando o temor e a paranoia entre aqueles que chamavam o edifício de lar. Um morador, ao retornar tarde da noite à garagem, relatou ter visto uma figura sombria e distorcida movendo-se rastejando rapidamente entre os carros estacionados. Outro afirmou ter ouvido arrastados e mãos batendo no chão, ecoando pelos corredores vazios, acompanhados por um sussurro gelado que o fez estremecer até os ossos. Era como se o próprio prédio estivesse impregnado com a presença do espírito, cada canto escuro escondendo segredos sombrios e cada sombra se contorcendo com a promessa de terror iminente. Os moradores, apesar de seus esforços para ignorar o perigo que os rodeava, não podiam negar a sensação de que algo sinistro habitava entre eles. E assim, o prédio residencial continuava a ser um lugar assombrado, onde o passado sangrento se misturava com o presente perturbador, e o fantasma partido ao meio permanecia como uma lembrança sombria da terrível tragédia que ali ocorreu. Enquanto o medo crescia no prédio residencial, uma série de eventos sinistros começou a assombrar seus corredores sombrios. 2 crianças, inocentes e cheias de vida, desapareceram misteriosamente uma noite, deixando para trás apenas um rastro de horror e desespero. Os moradores ficaram em choque com o desaparecimento das crianças, e rumores sombrios começaram a se espalhar pelo prédio. Alguns diziam ter visto uma sombra sinistra rondando os corredores na noite em que as crianças sumiram, enquanto outros afirmavam ouvir os gritos angustiados das crianças ecoando pelos dutos de ventilação. Uma nova moradora, recém-chegada ao prédio, foi atraída para a crescente escuridão que o envolvia. Determinada a descobrir a verdade por trás dos desaparecimentos, ela mergulhou nas profundezas do mistério, buscando respostas nos cantos mais sombrios e esquecidos do edifício amaldiçoado. Foi durante essa busca incansável que ela fez uma descoberta terrível. Nas profundezas da garagem, escondido em uma cisterna esquecida, ela encontrou os corpos das crianças desaparecidas. Seus olhos se arregalaram de horror ao testemunhar a cena macabra diante dela, um vislumbre do mal que assolava o prédio e seus habitantes. Os corpos das crianças estavam completamente desfigurados, seus olhos arrancados e as pernas dilaceradas como se tivessem sido devoradas por uma criatura demoníaca. Cada osso estava quebrado. Suas formas distorcidas testemunhavam o horror indizível que haviam enfrentado antes de sucumbir à morte. A descoberta dos corpos das crianças mergulhou a nova moradora em um estado de choque e terror indescritíveis. Enquanto olhava para os corpos mutilados, ela sabia que estava diante de uma maldade além da compreensão humana, uma força sobrenatural que se alimentava do sofrimento e da dor. Enquanto a moradora observava a cena horrorizada, o fantasma emergiu silenciosamente aos seus pés. Antes que ela pudesse reagir, a criatura espectral a derrubou, seu corpo sem vida se arrastando sobre o dela.
As unhas afiadas do fantasma perfuravam sua pele, arrancando gritos abafados de dor enquanto ela lutava em vão contra seu toque gelado e implacável. O terror envolvia-a em um abraço mortal, sufocando-a em uma escuridão sem fim. Quando finalmente o tormento chegou ao fim, o prédio permaneceu envolto em silêncio, uma lembrança sombria da tragédia que ali ocorreu. Os moradores restantes, consumidos pelo medo e pelo horror do que testemunharam, fugiram do local, deixando para trás um edifício condenado à escuridão eterna. E assim, a história sombria do prédio amaldiçoado e do fantasma vingativo continuou a assombrar os corações daqueles que ousavam desafiar sua terrível maldição, uma lembrança aterradora de que o mal pode habitar nos lugares mais inesperados, à espreita na escuridão da noite. E você? Já se perguntou se essa história se passou no seu prédio? Ele não foi construído do nada, havia outra construção antes dele. Já se perguntou, e se for verdade? Ele pode estar no seu corredor nesse exato momento, talvez te olhando de um ponto que você não consiga ver, ou até mesmo estar ao seu lado. Em meio à quietude da noite, é fácil imaginar que o fantasma, com seus olhos vazios e sua presença sinistra, está lá fora, esperando, observando, pronto para se manifestar e lançar sua sombra sobre você. E assim, a pergunta permanece: você está realmente sozinho? Ou há algo mais, algo invisível, algo que espreita nas sombras e espera pelo momento certo para se revelar?